Que virada histórica do Vasco em cima do Fluminense. Eu acabei de chegar do estádio agora, cara, aqui em casa. E vou trazer essa análise pra vocês. É um resultado que vai ficar guardado na lembrança do torcedor vascaíno, que foi hoje até o estádio do Maracanã. Também pra quem não foi, pra quem assistiu da televisão. Mas é uma virada que mostra a força do Vasco. E alguns pontos eu quero falar aqui pra vocês que são extremamente importantes, que muita gente não se atenta, não se alerta. Mas hoje não foi um jogo que o Vasco jogou bem, não. Hoje o Fluminense jogou melhor taticamente e tecnicamente a maior parte do tempo do jogo. Se você tirar a reta final ali do jogo, podemos falar que o Fluminense merecia a vitória pelo que fez na partida. O Fluminense jogou bem, a Costa fez um excelente jogo, o Savarino fez um excelente jogo, o Zubeldia taticamente foi muito bem, né, quando ele... E assim, todos os técnicos vêm utilizando isso em cima do Vasco, buscando ter superioridade numérica. Pelo fato do Vasco ter 3 volantes no seu meio de campo, teoricamente teriam superioridade, porque o Fluminense vai jogar com 2 volantes, vai jogar com a Costa só como meia, só que o Fluminense faz o quê? E faz isso em todos os jogos, né? O Fluminense do Zubeldia joga muito por dentro, aproximando os seus jogadores. O Savarino muitas vezes vem formar essa caixa no meio de campo do Fluminense. Fica o Martinelli e o Hércules, e aí fica o Acosta e o Savarino por dentro. Muitas vezes o Canóbio fica aberto por um dos dois lados e um lateral fica aberto também. Só que o Fluminense do Zubeldia em muitos momentos também tem os laterais jogando por dentro. O René vem jogar por dentro, o Samuel Xavier vem jogar por dentro, então ele povoa muito esse corredor central, bagunça a marcação do adversário e consegue em tabelas rápidas, em triangulações curtas ali também. Os jogadores do Fluminense têm boa qualidade técnica, o Savarino, o Acosta, o John Kennedy, são jogadores que têm o pé bom, eles sabem trocar passes, têm boa qualidade técnica para finalizar, têm boa visão de jogo, então o jogo do Fluminense naturalmente flui. E você precisa ter muita atenção para não deixar esse jogo fluir. Só que com 50 segundos de jogo, o Fluminense já sai na frente com o gol do Canóbio. Em um erro do Hugo Moura. Faltou o que pro Hugo Moura? Eu tanto falo aqui pra vocês. Mapear as costas dele. É um movimento simples, mas vai de desatenção de início de jogo. Você virar o pescoço e ver, pô, a Costa tá saltando essa pressão aqui já nas costas, achando que eu vou recuar essa bola. Eu não vou recuar. Eu posso jogar pra lateral, posso jogar pra fora, eu posso rebater pra frente, mas nunca aquela bola ali pra trás, porque o Acosta já tava fazendo a pressão. O Acosta já antecipou o que ele ia fazer, já imaginou, ele vai fazer isso aqui. E fez. Mas não é a primeira vez que o Costa faz isso. Ele faz todo o jogo. Várias vezes ele consegue recuperar essas bolas pro Fluminense dessa maneira. Então o Vasco dá essa bobeira. O Hugo Moura ainda não acompanha também o movimento do Canóbio. O Canóbio entra completamente livre, faz a finalização. O Fluminense sai na frente muito cedo. E claro que isso já condiciona um pouco o jogo, porque o Hugo Moura passa a ser vaiado pelo estádio. E assim, eu tava lá no estádio falando, cara, não vamos vaiar o Hugo Moura, não vai nesse momento. Pedindo pra não vaiar. Eu entendo que o torcedor é passional e vai querer vaiar o cara pra o Renato Gaúcho tirar ele. Mas você vai pressionar ainda mais um jogador. E o Fluminense, pelo fato de ter saído na frente muito cedo, consegue trocar passes com maior tranquilidade. O Vasco não consegue encaixar a marcação, porque o Fluminense sempre tinha um homem livre no meio de campo. Ou era o Martinelli, ou era o Acosta, ou era o Savarino, ou era o Hércules. O Fluminense tinha superioridade numérica em cima do Vasco. Então o Vasco não conseguia encaixar essa marcação no meio de campo do Fluminense. E o Vasco tinha um problema muito grande. Tu vê em vários momentos o Hércules, inclusive no segundo gol que ele faz, estava previsto desde o primeiro tempo. Quem assistiu o jogo do meu lado viu. Eu falei, o Hércules ainda vai fazer um gol no Vasco porque ele tá aparecendo livre toda hora para finalizar. Não tinha um marcador do Vasco para cada um do meio de campo do Fluminense. Então tava muito claro que o Fluminense faria um gol daquela forma ali. E fez no início do segundo tempo. E o Vasco no primeiro tempo foi praticamente inoperante ofensivamente. Teve um ou dois lances que levaram algum perigo ao gol do Fluminense, mas o time do Vasco muito mal. O Fluminense do Zubeldia é um time que marca bem, em bloco médio, bloco alto, bloco baixo também. Então tirou esses espaços do Vasco. O Vasco sentiu a falta ali de mais um meia, de jogadas mais individuais. O Paulo Henrique não fez um bom jogo, tanto que ele sai no intervalo. O Tietchan hoje eu acho que fez um jogo bem melhor. E o Tietchan vem crescendo, é verdade. A gente pega muito no pé do Tietchan, mas hoje ele não fez um jogo ruim. O Thiago Mendes é um cara que controla muito o meio de campo do Vasco. O Cuiabano hoje fez uma partidaça, o Cuiabano, cara. Defensivamente falando, ofensivamente falando, que jogador é o Cuiabano? Como ele vem acrescentando pra esse time do Vasco? O Cuiabano, em 3 jogos pelo Vasco como titular não, que ele entra no meio do jogo contra o Palmeiras, no intervalo. Ele tem 1 gol e 2 assistências. O Cuiabano é muito importante para o Vasco nesse momento. Ele faz crescer de uma forma absurda o Vasco na fase defensiva e na fase ofensiva. E no segundo gol do Fluminense, já acontece, eu já contei pra vocês, né?
O Fluminense tricotando a jogada, o Acosta pisa de primeira e o Hércules aparece livre com tempo e espaço para perfilar o corpo e fazer a finalização. Esse gol estava cantado, né? O Hércules já tinha feito algumas finalizações muito perigosas. O Fluminense faz 2-0 com 8 minutos do segundo tempo. E naquele momento a cabeça do torcedor vascaíno era: estamos jogando mal, não tem como a gente virar, cara. Se o time tivesse pelo menos jogando bem, criando chances de gol, ok, mas, sabe, não estava acontecendo. Só que aí vem, eu diria que assim, algo que às vezes sobrepõe a tática no futebol, algo que é mais importante do que tudo no futebol. Duas coisas, na verdade: o talento e a força de vontade. Quando teu time não tá bem, quando as coisas não funcionam tecnicamente, uma forma de você igualar o jogo é na força, é na vontade, é na dividida, é você ter esse brilho diferente. E o Vasco acaba, digamos que, encontrando um gol, uma jogada do Andrés Gomes, que ele consegue o escanteio pro Vasco, ele consegue na jogada individual sair ali do James, faz a finalização e o Fábio faz a defesa, escanteio pro Vasco. Esse escanteio do Vasco tá forte, essa bola parada do Vasco tá mais forte com o Renato Gaúcho. Vem essa cobrança, o Nuno Moreira pega o rebote, domina bem e faz uma baita finalização, que o Nuno tava precisando desse gol. Golaço do Nuno Moreira. Que baita batida, que baita finalização do português. A gente sabe que tem talento, a gente sabe que tem qualidade técnica, mas que vem um pouco abaixo e sim nesses últimos jogos, é bem verdade. Mas ele faz um gol importantíssimo pro Vasco naquele momento da partida, porque, opa, coloca o Vasco de novo no jogo. Estou vivo. É um gol somente de diferença. E tu vê que não foi uma jogada trabalhada, não, foi mais realmente no talento, como eu falei pra vocês, no talento do Nuno Moreira, e na força de vontade também ali do Andrés Gomes anteriormente, no talento dele, isso não tá indo tanto assim na técnica. E aí o Vasco tava perdendo o jogo, o Fluminense fazendo muita cera, picotando o jogo, o que é normal. Eu não vou ser aqui injusto de falar, pô, se o Vasco tivesse ganhando não faria. Faria, cara, é do futebol, pô. Todo time vai fazer. Isso cabe ao árbitro depois repor e tentar inibir essa cera. Todo time vai fazer isso. O Fluminense, o Flamengo, tá ganhando, tá na frente do placar. O time vai fazer isso. O time do Vasco enervado, vem a parada técnica, o jogo fica parado por um grande tempo, o Fluminense demora a voltar da parada técnica. Mas o jogo volta, e assim, o Renato Gaúcho ele faz uma substituição que deixa o estádio, e eu diria que todo vascaíno revoltado, que ele tira o Andrés Gomes e ele coloca o Adson. O Andrés Gomes era o único jogador do Vasco que estava realmente correndo, que fazia alguma coisa de diferença, que você tinha esperança naquele momento. Ele tira o Gomes e coloca o Adson. E nessa mudança, mostrou que o Renato Gaúcho tinha coragem de, pô, vou bancar isso. O Andrés Gomes sai chateado, obviamente, quer jogar, quer ganhar. O Adson não entra mal no jogo, o Adson entra jogando realmente como esse extremo. E qual era a ideia do Renato Gaúcho? Ter a ultrapassagem do Puma. O Andrés Gomes, ele não tem esse timing de meia, ele é mais um cara de 1 contra 1, de força física. Mas o Adson, ele tem o quê? Ele tem essa tabela mais curta com o Puma, ele tem a jogada de ultrapassagem com o Puma, que foi outra substituição que fez o Renato Gaúcho já no segundo tempo, né? Ele colocou o Puma Rodrigues na lateral, o Paulo Henrique tava mal, lateral por lateral, e ele faz uma mudança tática, né? Ele tira um dos volantes e ele vai para uma dupla de volantes com o Thiago Mendes e com o Tietê, e ele adianta o Rojas para jogar como esse segundo atacante, um camisa 10, por trás ali do David. Essa foi a mudança dele. E teve dedo dele em todas as mudanças, né? Tiveram participações em gols, assim a gente pode falar, no time do Vasco. E essa foi a mudança tática. O Vasco tenta encaixar melhor essa marcação-pressão, até melhora um pouco, força mais essa bola longa do Fluminense, mas ainda não estava perfeito. Mas o Vasco já entra melhor na partida. E nos 10 minutos finais, a impressão que tinha pro Vasco é, né, cara, o empate já é lucro aqui se a gente conseguir. O Vasco vai na empurrança, vai colocando bola pra área, vai tentando de alguma forma encontrar o caminho do gol, mesmo com o time enervado, a torcida enervada, mas a torcida apoiando. Isso é um ponto assim da gente destacar. E os detalhes desse golaço de cabeça do Spinelli que você não percebeu foram esses aqui. O Cuiabano não cruza, o Cuiabano faz amor, a gente pode falar. O Vasco já tava meio que no desespero, 42 do segundo tempo, o time já todo ali no campo de ataque, Renato Gaúcho já tinha colocado o Spinelli, já tinha colocado o Brenner, você vê ali que esses caras estão preenchendo a área, e o Vasco tá em cima do Fluminense, o Vasco com 3 jogadores atrás, o Tietê, o Saldívia e o Cuiabano. O Tietê faz o passe pro Cuiabano e ele indica pro Saldívia ir pra área, porque realmente a ideia do Vasco nesse momento era de ter muitos jogadores na área e tentar brigar por essa bola e fazer o gol. O Cuiabano levanta a cabeça, mapeia e percebe que o Spinelli está fazendo uma movimentação interessante dentro da área. Então o Cuiabano
faz esse cruzamento, que é um cruzamento que não diria nem que é de 3/4, ele é um pouco mais até atrás do que um cruzamento de 3/4, mas ele é muito perigoso, porque essa bola vem rápida do Cuiabano, e o cabeceio do Spinelli é sacanagem. Mas acontece também pelo fato do Vasco ter muitos jogadores na área. Olha o Vasco, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na área nesse momento, e se você reparar nessa região aqui mais do campo realmente, tinha 4 jogadores do Fluminense contra 5 do Vasco. Então, teoricamente, alguém ia sobrar livre. O jogador do Fluminense não consegue cortar de cabeça, se eu não me engano, foi o James que tentou fazer o corte, e o Spinelli dá um cabeceio que é absurdo, cara. O efeito que essa bola pega fugindo do Fábio é sacanagem. Que golaço de cabeça do He-Man do Vasco, do Spinelli. Baita gol, 43 do segundo tempo, gol do Spinelli. E esse gol faz o quê? O Vasco cresce no jogo, o Fluminense fica acuado. O Vasco mostrou poder de reação pro Fluminense. Mesmo na empurrança, sem tanta mudança tática assim, realmente a mudança tática dele acontece no intervalo. O do resto é mais mudança de peças realmente. O Adson, depois ele coloca o Brenner, e aí a ideia de ter o Brenner jogando como esse extremo pela esquerda era de você, quando for cruzar essa bola, ter um cara com faro de gol, um cara com faro de artilheiro dentro da área, e também funciona, né? Porque tu, em tese, coloca 2 centroavantes ali dentro da área, povoa a tua área também, e deixa o adversário mais preocupado. Isso funcionou pro Vasco. Os detalhes que você não percebeu do gol da virada do Vasco em cima do Fluminense foram esses aqui. Começa com o Robert Renan ganhando essa disputa do Castilho. O Vasco todo no campo de ataque. Nesse momento o Vasco tinha uma linha de 3 atrás, né? Os seus 2 zagueiros e o Tietê, que era esse volante que baixava pro Vasco ter uma segurança ainda defensiva e não atacar de forma desgovernada, a gente pode falar. O Adson domina muito bem essa bola em peteca e ele consegue fazer esse passe e chegar até o Spinelli por cima do Otávio. Um passe bom do Adson, inteligente. Essa bola vem pro Spinelli, que, assim, eu quero destacar a qualidade do Spinelli para finalização. Que chutaço para uma baita defesa do Fábio. Essa bola volta pro Rojas, o Vasco com muitos jogadores no campo de ataque, então essa segunda bola tende a ficar com o Vasco continuar pressionando o Fluminense, e no decorrer dessa jogada se desenrola que dá um escanteio pro Vasco. Jogada de bola parada, principalmente de escanteio, é algo que o Renato Gaúcho tem trabalhado muito no Vasco. E geralmente ele tem usado 2 jogadores para obter essa superioridade numérica em cima do adversário. Se você tem 2 adversários, você confunde o que você vai fazer. Mas nesse lance em específico, eu quero que vocês reparem que o Cuiabano faz a cobrança e o Rojas não devolve essa bola no Cuiabano. O Rojas, ele tem tempo, tem espaço para perfilar o corpo, ele joga essa bola na área e faz um cruzamento que parece que é com as mãos na cabeça do Thiago Mendes. Essa bola vem um pouco rápida, mas sem tanto peso, e o Vasco com muitos jogadores na área atacando essa bola de frente, o Thiago Mendes consegue fazer um cabeceio espetacular que coloca essa bola sem chance de defesas pro Fábio. O Fábio fica pregado no gol, só aceitando esse golaço da virada do Vasco. Golaço de cabeça do Thiago Mendes. Sim, existe golaço também de cabeça. E assim foi a virada do Vasco da Gama em cima do Fluminense. Que vitória do Vasco, meus amigos, assim. Tem jogos que vou falar pra vocês. Parece que é um pesadelo, a partida parecia um pesadelo para o torcedor do Vasco. Gol em 50 segundos de jogo. Parecia um jogo perdido, assim, a gente vai falar, né, cara? Canóbio faz o primeiro gol do Fluminense. Eu já até expliquei pra vocês como saiu esse gol. O Vasco não consegue impedir a finalização, Saldivia até tenta. E os gols que o Vasco levou hoje, assim, não foram nenhum desses gols. Teve falha da zaga do Vasco em si, né? Da dupla de zaga que eu posso falar. Teve mais falha do setor do meio de campo em vários momentos. Às vezes até falhas técnicas, como foi do Hugo Moura, falha individual dele. Outrora, falhas assim que eu diria pra vocês, aonde táticas, né? Taticamente o Fluminense se sobrepôs em cima do Vasco. Eu acho que foi falta do Acosta, mas o juiz não deu nada. Tentativa de chute do Martinelli. O Martinelli é um jogador muito difícil, né, de você marcar. Um cara que sai muito bem pro lado vazio. Isso é trabalho, tá, cara? Isso é trabalho. E baita a finalização dele para uma excelente defesa do Léo Jardim jogando essa bola para escanteio. E o Vasco naturalmente vai ficar exposto, né, cara? E por que acontece essa exposição? Marcação do Vasco desencaixada lá no ataque. Tentou marcar pressão, mas se você tá desencaixado, tu vai dar espaço pro teu adversário. E o Vasco tem essa chance com o chute do Cuiabano. Essa bola volta no rebote pro Tietchan, mas ele tava impedido. Olha aí, eu não sei, né, cara? Por muito pouco poderia estar impedido ali.
Bandeirinha marcou em campo. Tentativa do David aqui. Eu senti muito, assim, no decorrer do jogo, o Vasco sentindo falta de um centroavante de origem. Tem jogos que o David vai ser muito útil jogando como esse 9 para realmente sustentar a bola. Mas tem jogos que, como hoje, pede mais um centroavante, como o Spinelli. E aqui um gol impedido do Fluminense, realmente estava impedido, mas o Vasco com problemas. Quando ia marcar alto, não conseguia encaixar, dava espaço atrás e aí já era, né? O Fluminense tinha muito espaço para trabalhar essa bola. E tava realmente impedido aí, o Savarino tava à frente. Acho que não tem muito o que questionar, foi no detalhe, mas estava impedido o Savarino. Foi revisado pelo VAR e foi dado o impedimento. Essa bola aqui, cara, eu acho que o Cuiabano esperou o Léo Jardim sair até. Olha a olhada dele aqui pro Léo Jardim depois. Ele espera o Léo Jardim sair, o Léo Jardim não sai, ele joga a bola pra fora. Olha lá, ele tá reclamando com o Léo Jardim. Ei, fala. O Fluminense tem essa jogada aqui de impedimento também, porque a bola tinha batido antes no Martinelli. E depois o Ignacio tenta fazer a finalização. Mas o Vasco não foi bem no primeiro tempo. Olha aí o Hércules sobrando livre no meio de campo. O Nuno correndo atrasado atrás dele. A marcação do Vasco desencaixada. Sim, o futebol tem talento, como eu falei pra vocês e tudo mais, mas tem muita tática, cara. Tentativa de chute do Andrés Gomes, mais pra fora. O Renato tentando encontrar o melhor lado pro Andrés. Um lado que possa deixar também o Nuno bem, né? E aí o jogo volta pro segundo tempo. E, cara, eu não entendi nesse lance aqui, porque o juiz só deu o cartão amarelo pro Thiago Mendes, cara. E não deu pro Acosta também. Se o Acosta que vai primeiro arrumar a briga com o Thiago Mendes, aí ele dá o cartão amarelo pro Thiago Mendes e não dá pro Acosta. Olha só. É uma dividida. O Acosta reclama de um tapa. Tem realmente o tapa, mas tem a discussão toda e o árbitro, eu acho que ele poderia ter dado o cartão amarelo pros dois. Mas ele deu o cartão somente pro Thiago Mendes. E aí o belo gol do Hércules, né? Sobrando livre de novo no meio de campo. O Hércules de frente vai fazer o gol, não tem o que fazer. Felicidade dele na finalização. Mas essa felicidade vai durar pouco, hein, Hércules? Vai durar muito não. A noite ainda te guardava algo aí cruel, a gente pode dizer. Muita felicidade pro Vascaíno. Baita golaço aí do Hércules, hein? Pegou de primeira nessa bola rolada pra trás aqui pelo Acosta. Mas o Vasco vai começar uma bela reação, cara. O jogo 2-0 assim, eu acho que nem o Vascaíno mais otimista esperava isso. Bela jogada do Gomes, finalização dele, defesa do Fábio. E aí vai originar no gol de Nuno Moreira. Belo gol do Nuno, hein? Que golaço. Deixou a entrada da área desprotegida. O Nuno fez esse belo gol, cara. Sem deixar a bola cair, hein? Ai, tá gol. Sem desviar em ninguém. Golaço do Nuno Moreira. Na sequência tem essa bola. Meu Deus do céu, cara. O Spinelli raspa essa bola. O Ganso pega meio que num susto, né? E depois tem esse lance aqui do Cuiabano com o Canóbio. Uma jogada que não teve menor maldade. Realmente sobrou o toco ali pro Canóbio. Mas não teve menor maldade, né, cara? Ele ainda foi no pé, então. Eu acho que ficou de bom tamanho aí o cartão amarelo. E aí começa a reação do Vasco, né? Começa não, continua. O Nuno já tinha começado, o Cuiabano cruza bola de GPS na cabeça do Spinelli. Mesmo com a cabeça ruim, né? O Spinelli foi lá e cravou. Cara, o efeito que essa bola pega é sacanagem. Olha nesse ângulo por trás. É quase que uma trivela de cabeça, né? O efeito que ela faz. Absurdo. E aí começa o terceiro gol do Vasco, né? Nessa finalização do Spinelli, resulta no escanteio. O Thiago Mendes vai lá.
E se tu pegar assim, cara, o Vasco não teve lá grandes oportunidades. O Vasco fez os gols. Na camisa pesada que enverga o varal, meu filho. E é isso, cara. Essa foi a virada do Vasco. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha. Merece teu like. Eu fico nessa abração do Francesco. Nós fui.